Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Lado B. Há sempre um outro lado na vida do farmacêutico. Neste episódio vamos falar de negociação. Vamos falar sobre como é negociar no dia-a-dia, como isso está presente a todos nós, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. Nas farmácias existe maioritariamente uma negociação com fornecedores, mas também com recursos humanos. Ou seja, negociamos com as equipas, com os colegas, por vezes negociamos com os nossos clientes, embora isso seja menos óbvio. Temos connosco a Marta, que nos vai falar efetivamente do que é isto da negociação. Marta, bem-vinda. Obrigada. Marta, antes de avançarmos, queria explicar assim, fazer jeito de tábua rasa, os principais conceitos do que é isto da negociação? Olha, é importante mesmo fazer tábua rasa e estes conceitos são imprescindíveis para nós percebermos como é que podemos negociar. O primeiro conceito é que não há negociação se não houver venda. Muita gente confunde a venda e a negociação. Para haver uma negociação tem que haver interesse em algo que a outra parte tem e de parte a parte. Ok. Ou seja, a venda tem que já ter acontecido quando há uma negociação. Senão, não faz sentido, não é? Se eu não estou interessado, não vou negociar. Portanto, esta é a primeira coisa. Muitas pessoas acham que vão negociar, vão vender. Não. A venda está implícita. A segunda coisa que temos que ter em conta é que a negociação varia consoante o tipo de relação que queremos ter com o nosso parceiro. Se nós estivermos numa situação pontual, em que vamos negociar uma vez e nunca mais vamos falar com estas pessoas, o que nunca acontece ou raramente acontece no dia-a-dia de uma farmácia, então podemos ser um bocadinho menos cuidadosos na negociação. Uma negociação que se quer a longo prazo, de uma relação de longo prazo, em que as pessoas vão conhecendo, em que vão sabendo mais, vão tendo mais informação, é uma negociação que é muito mais difícil, no sentido, acaba por ser fácil pela relação, mas é mais difícil no sentido em que obriga as pessoas a serem mais criativas e a fazerem mais cedências também. Ok, isso leva-me a pensar que há toda uma preparação antes de entrarmos efetivamente nesta negociação. Como é que as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, o que é que pode ser feito efetivamente para bem preparar uma negociação? Nós devemos sempre conhecer as alternativas à negociação que vamos fazer. Ou seja, eu sou farmacêutico, trabalho numa farmácia e vou ter uma negociação. Vamos imaginar que vou ter uma negociação com um laboratório farmacêutico. Então, para me preparar para negociar com este laboratório, eu tenho que encontrar qual é que é o laboratório que tem as condições mais semelhantes a este, ok? Condições, produtos, o que seja. Qual é a minha melhor alternativa a este laboratório, ok? Se eu fechar negócio com o outro laboratório e não com este com quem vou negociar agora, o que é que eu ganho ou quanto é que eu deixo de ganhar, não é? Para fazer esta conta e fazer este salto, não é? Saber o que é que eu deixo de ganhar por não fechar um negócio com este laboratório vai-me dizer qual é que é o meu preço mínimo, o valor mínimo a que eu estou disponível para fechar o acordo, ok? Imagina, eu tenho um laboratório que me dá 10% de desconto numa gama de produtos. E tenho outro laboratório que me dá 8% de desconto, de uma forma muito simples, não é? Eu estou disponível a ir até, no máximo, aos 8% de desconto, se eu tiver que baixar a minha condição aos 8% de desconto, porque se me der 7, eu já passo para a minha alternativa. Claro. E é muito importante eu saber isto, porque quando não sabe estas coisas, faz acordos um bocadinho catastróficos para as empresas. Temos também que considerar que do outro lado este trabalho também é feito, não é? Portanto, eu não vou para uma negociação sabendo estas coisas e achando que o laboratório não sabe essas coisas sobre mim, não é? Portanto, tem que haver noção de que há informação de parte a parte. E esta informação que se estuda e que se prepara antes de uma negociação é que dita quem é que sai melhor da negociação. A negociação, teoricamente, saem bem os dois. Por isso é que eu ia dizer, tinha que ser win-win, não? Sim, há win-win, mas a verdade é que há uma parte que leva mais que outra, normalmente. Ok, então fazemos a preparação, o nosso trabalho de casa, estudamos, entre aspas, o nosso mercado que nós vamos consultar e depois, especificamente, como é que negociamos? Como é que se processa essa conversação, vá? Depois de ter a noção estudada, a lição muito estudada, não é? De ter muita informação, eu sei que há uma zona na qual eu vou poder fechar negócio, não é? Eu sei que, por exemplo, dando o exemplo de há pouco, ele dá-me 10% de desconto
e eu posso ir até aos 8%. Portanto, eu sei que entre os 10% e os 8% eu posso fechar negócio com este laboratório, porque este laboratório ainda é mais vantajoso para mim, certo? E, portanto, eu conheço a zona onde posso trabalhar. E isto tem que ir para lá com esta noção. É quase um balizar, não é? Exatamente. Tipo, as minhas condições estão dentro deste... Okay. Exatamente. Mas imagina, isto é como se fosse um bolo. Nós temos um bolo à frente, não é? O bolo é sempre ganhar qualquer coisa, porque é um bolo, não existe. Há o não ter bolo e há ter uma parte do bolo. E eu estou a negociar contigo o tamanho da minha fatia, não é? Eu sei que a minha zona de negociação é aquele bolo todo, eu posso ficar com quase todo o bolo, mas também estou disponível a ficar com partes mais pequenas. Portanto, eu vou negociando até ficar com uma fatia. E com a fatia que eu quero. E a fatia que eu quero e que eu estou disponível para aceitar depende da fome que eu tenho, não é? É verdade. Se formos para a negociação em pé de igualdade, vou com a mesma fome que tu e, portanto, se calhar a negociação vai ser mais dura. Mas se formos para a negociação de uma forma em que eu estou faminta, se calhar vou aceitar ficar, nem que seja com uma fatia mais pequena, não é? Claro. E, portanto, é importante também perceber se estamos em pé de igualdade ou não quando estamos a negociar. E quando falas de negociação, lembro sempre assim algo que é mais ou menos uma dança entre uma pessoa e outra, não é? Entre uma parte e outra. E aqui a minha questão é, existe alguém que faz um primeiro passo dessa dança, ou por que não partirmos logo com a ideia de dividir o bolo ao meio? Quem faz o primeiro passo da dança é sempre quem tem melhor informação, ou quem acha que tem melhor informação. Isto é como num jogo de xadrez. As primeiras peças a jogar têm vantagem sobre as outras. Portanto, o primeiro lado que faz a proposta tem vantagem, mas só deve fazer se tiver informação suficiente, ok? Senão deve deixar que a outra parte faça a proposta, porque fazer a proposta normalmente adianta a informação. Okay. Mas porquê que eu digo que há esta vantagem em ser o primeiro a fazer a oferta? Porque eu posso posicionar a minha oferta mais alta e ancorar, chama-se ancorar, o valor no valor mais alto. E depois a negociação vai baixando, que é diferente de começar num valor baixo e ir subindo. Okay. É completamente diferente. Normalmente consegue-se melhor acordo para nós quando começamos num lado mais alto. Essa é uma das razões porque não se divide o bolo ao meio. Porque se eu começar logo a dividir o bolo ao meio, provavelmente a minha fatia vai ser mais pequena que a do outro, porque se o outro souber negociar. Essa é uma das razões. E outra é porque, de facto, para uma relação ser win-win, nem sempre quer dizer que as duas partes têm que ficar igualmente servidas. Imagina, nós temos este bolo à nossa frente, eu tenho uma festa de anos e eu preciso de levar o bolo para 3 pessoas ou 4 pessoas. E tu não tens festa de anos, tu só precisas e ficas contente com uma fatia do bolo. Então, para eu não ficar em déficit, eu tenho que levar 3/4 do bolo e tu levas 1/4 do bolo. E ficamos igualmente satisfeitos. E ficamos satisfeitos. Portanto, dividir o bolo ao meio ia significar que eu não ia fazer nada com a parte que ia receber. E para mim era prejudicial. Pronto, e é por isso também que não se faz. Existe aqui também uma ideia, pelo menos para mim, não sei se as outras pessoas também podem partilhar, que já percebemos, ok, tem que ser win-win, mas tem que haver aqui estratégia, não é? Tem sempre a ideia de que há sempre aquela agressividade, não é? Na negociação, ver quem é que tira mais, ou quem é que consegue mais facilmente levar a sua avante. Porquê que efetivamente nós não podemos fazer a oferta mais agressiva, mais que... Ao contrário da outra, de dividir ao meio, porque é que eu não posso pensar efetivamente que eu quero o melhor para mim em termos de negociação, para o meu negócio, para a minha farmácia? Está aqui um bolo e eu quero um bolo e meio, não é? Ou tudo. Que seja. Não, eu percebo. E há muita gente que pensa que é assim que se negocia. Exato, percebo esta questão. Há muita gente que está muita fama da negociação agressiva, não é? Que é desorientar logo o outro lado. Negocia tão bem que trouxe exatamente tudo o que eu queria e o outro vou lado... desorientar já, que é para ancorar num valor altíssimo. A verdade é que isso funciona para as tais negociações pontuais, ok? Mas eu disse há pouco que numa farmácia é muito difícil nós negociarmos uma vez com um laboratório e não voltarmos a negociar com ele nunca mais. Ou com um grupo, ou com o que seja. Portanto, quando nós queremos negociações a longo prazo, quando nós vamos ter que voltar a falar com estas pessoas, quando elas de facto têm que ser nossos parceiros, nós temos que fazer propostas adaptadas, ajustadas e credíveis, não é? Perdemos completamente a credibilidade se fizermos uma proposta totalmente descabida. Portanto, não há regra fácil,
estudar muito, ter muita informação, perceber muito bem até onde é que podemos ir e só depois é que vamos para uma negociação e depois vamos para uma negociação de uma forma séria para manter uma relação. Ok, falaste agora de, saber até onde é que eu posso ir e implica, como já disseste, fazer cedências, não é, ao longo da negociação. Como é que se fazem essas cedências? Há alguma regra também para isso? Algumas boas práticas nesse sentido? Há muitas, é a parte mais criativa da negociação, é uma parte muito engraçada. Nós aqui tivemos a dar exemplos só mais com a parte do desconto, não é? Receber mais desconto ou menos desconto num laboratório. Mas a verdade é que quando negociamos temos que ter em conta tudo o que traz valor. Ok? E, portanto, analisar a alternativa, a melhor alternativa que eu falava no início, é analisar a melhor alternativa somando todas as vantagens de trabalhar com aquela alternativa e não só uma variável. Então, por exemplo, se eu quiser 10% de desconto e o laboratório não me quiser dar 10% de desconto, eu posso começar a negociar outras coisas, que é, ok, eu aceito menos desconto, mas tem que me dar, ou pode compensar-me com formação, marketing, reuniões, o que seja, não é? Prazos de pagamento, que são muito importantes às vezes. Devoluções, ok. E, portanto, nós tendencialmente, quando vamos para uma negociação, achamos que vamos para uma venda, para uma coisa pontual, e na verdade acabamos por nos focar apenas numa das variáveis, que é o desconto ou a quantidade, os chamados escalões, e esquecemos tudo o resto, tudo o que o laboratório nos pode trazer para além do desconto. Ok? E portanto tudo tem que ser valorizado. E depois temos que ir cedendo devagar. Não podemos entregar tudo. Cada vez que nós cedemos, não conseguimos voltar atrás. É um passo de não retorno, não é? Carta batida não é recolhida, é assim, não é? Se nós dissermos, podemos dar isto, já não podemos voltar a tirar. Porque o outro lado já sabe que nós podemos ir até aí, não é? Portanto, não se pode. E não podemos revelar muita informação à outra parte, mas não podemos mentir também. Senão perdemos a tal credibilidade. Isto é como, mais uma vez, como num jogo de xadrez. As peças estão todas no tabuleiro. É transparente e visível para toda a gente. Mas a única coisa que o adversário sabe é onde é que eu movo a próxima peça. Não sabe o que é que eu estou... O jogo todo, exatamente, o que tens em mente. Exatamente. E, portanto, é avançar aos poucos. E, de preferência, com mini bundles. Ou seja, como eu estava a dizer há pouco, não se deve focar só numa variável, deve-se focar numa variável com mais alguma coisa. O desconto vai até aqui, mas depois a formação é também extra, o marketing é extra, por exemplo. Ok. Marta, estamos mesmo quase a terminar e queria-te só perguntar, em termos de jeito de fechar esta conversa, se existem algumas regras de ouro, só para ficar assim como top of mind, no que diz respeito à negociação. Sim, agora... vai ser um bocadinho matreiro esta parte, não é? Que vai ser, obviamente eu estou-me a colocar do lado da farmácia, vou explicar aqui uns truques à farmácia, mas de facto há regras, há formas de negociar. A primeira é que nós devemos sempre dar de forma generalista. Ou seja, quando nós estamos a negociar, nós não devemos dizer eu dou-lhe 10%. Nós dizemos eu posso ser um pouco mais flexível. Mas quando recebemos de forma concreta. Portanto, nós não dizemos pode dar-me um pouco mais. Não é? Dizemos, concordamos então que me vai dar mais 3% de desconto. Só concretizar, fechar mesmo ali. Aqui é fechar. Lá está, porquê? Porque se nós conseguirmos que o outro lado diga sim, conseguimos uma cedência do outro lado que já não volta atrás. Exatamente. Portanto, vamos fechando capítulo a capítulo. Depois temos que mostrar empatia, não é? Porque efetivamente estamos a receber, temos que dar alguma coisa, não é? E falámos da empatia. É curioso como os temas... Não é curioso, mas é verdade que os temas se tocam todos, não é? Temos que mostrar empatia. O outro lado está-nos a dar algo e nós, para mantermos a tal relação de longo prazo, temos que dizer eu compreendo que eu dar-me estes 3% de desconto vai ter que ser de alguma forma compensado, não é? Pronto. Mas não vou dizer como é que eu vou compensar. Vou perguntar como é que ele sugere que eu o compense. Então, eu vou fazer sondagens, ok? Mais uma vez, se eu avançar com alguma coisa, estou a dar informação para o lado de lá. E a última coisa que eu costumo dizer, e que é mais importante, e não sou eu que digo, atenção, é importante eu dizer que esta frase não é de minha autoria, que aprendi com um professor no MBA, que é, seja gentil com as pessoas e agressivo com os negócios.
E é efetivamente esta a regra que tem que estar sempre, sempre, sempre presente na negociação, e daí também estamos sempre, 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 sempre a falar de empatia. E mais uma vez isso remete-me um pouco para a ideia, temos vindo a falar muito, muito desta importância da relação com o consumidor, mas acima de tudo estender esta noção para a relação também do consumidor, pares e também os nossos fornecedores, não é? Que podem ser os nossos, da forma como estás a dizer, com a negociação, acabam por ser os nossos parceiros efetivos de negócio. Sim, Okay? sim. Laboratórios ou mesmo a equipa, Exatamente. não é? Se tivermos que negociar horários, Exatamente, exatamente. Marta, obrigada. Obrigada a si que esteve deste lado. Hoje falámos sobre negociação, sobre as regras de ouro da negociação, até onde é que devemos ir, como é que devemos preparar para efetivamente conseguirmos um resultado win-win para nós e para as pessoas com quem estamos a negociar. Obrigada por ter estado desse lado e até ao próximo episódio.